Câncer, seja muito bem-vindo ao canal, muito prazer, meu nome é Michele, seja bem-vindo a essa leitura. Lembra de ver Sol, Lua e Ascendente aqui no canal para sua leitura ficar bem completa. Lembra de pegar um papel e uma caneta e anotar o que ressoar com vocês para você não esquecer depois. Eu gosto de ter um cantinho de autoconhecimento onde eu anoto tudo, leitura, processo terapêutico que eu faço, as cartas que eu tiro para mim, as cartas que eu tiro com outro tarólogo. Eu gosto de ter um cantinho onde eu anoto tudo isso para depois revisitar. Isso é bem importante para o processo de autoconhecimento, tá certo? Vamos lá então. No final eu vou tirar uma carta oráculo, tá? Só para quem ficar até o final. Energia do diabo abrindo a sua mesa. O que mais? Será que os cancerianos estão ambiciosos? Energia de 3 de ouros. Vamos ver o que mais. Ui! Amor. O que for ressoando com vocês, vão deixando aqui nos comentários, que é bem importante, tá, gente? Para eu entender como é que tá sendo para você, né, a escuta dessa leitura. 5 de copas na base. Eita, que essa carta tá saindo para todos os signos. Caraca, e eu peguei um outro tarô. Olha só isso. De novo essa energia. Dá uma pesquisada. Deve estar um momento astrológico desafiador. A gente está saindo agora da lua cheia. Amanhã a gente teve, se não me engano, de quando eu tô gravando esse vídeo, não de quando eu tô postando. Todo mundo trabalhando bastante aí as emoções, todo mundo numa fase, né? Os signos que eu gravei até agora, que foram de Áries e agora Câncer, numa fase de aprender a soltar, de aprender a desapegar, de aprender a deixar o que já passou para trás para viver o novo momento que você está vivendo agora. Cuidado para não perder o foco do seu crescimento pessoal. Cuidado para você não perder o foco dos seus projetos, do seu trabalho, de coisas que são importantes para você. Cuidado para no meio de uma jornada de crescimento, às vezes pessoal, profissional, você atrair para o seu caminho pessoas, possibilidades, oportunidades que tirem o foco de vocês. Cuidado com tudo isso, que aí você se apega e perde o foco. Quando eu falo cuidado, não é para você ficar preocupado com isso, é para você ficar atento a isso. Consciência no estado de presença. Observar, não ser ingênuo, ingênua, né? Cuidado com coisas que podem tirar aí o teu foco demais e te atrapalhar nesse momento legal que vocês estão vivendo, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. 5 de paus, porque às vezes você tá aí batalhando, lutando, se dedicando para construir uma estabilidade, só que aí às vezes você perde o foco fácil, né? E Câncer adora se apaixonar. O canceriano, ele gosta de viver coisas profundas, né? Só que nessa precisa estar atento, precisa tomar cuidado. Quando eu falo, repito, quando eu falo tomar cuidado, não é para viver com medo, é para viver atento, sem ser ingênuo naquilo que você permite entrar na sua vida. Às vezes, num momento delicado de você tá aí se dedicando tua energia, o teu tempo para se desenvolver, para fazer que algo aconteça na sua vida, nessa briga, nessa construção de estabilidade. E aí começam a surgir possibilidades, né? Digamos assim, a partir desse teu lugar de batalhando, indo atrás, não sei o quê. Começam a surgir possibilidades, mas assim, qual dessas possibilidades todas faz sentido para continuar construindo a estabilidade que você está construindo, né? Então, ter essa inteligência de saber fazer boas escolhas, de saber entender o que não faz sentido entrar na sua vida, de saber entender que algumas coisas vão mudar, algumas relações vão mudar, algumas dinâmicas de relações vão mudar. Se você está focado numa coisa e quer que essa coisa aconteça, às vezes sua relação com algumas pessoas pode distanciar um pouco, esse tipo de coisa. Só que não fica pegado a isso. Se você está num momento de construção, tá tudo bem isso acontecer por um período, sabe? Enfim, vamos ver o que mais tem aqui.
vou dando elementos aqui, né, possibilidades para vocês adaptarem o que tá saindo, a energia para a vida de vocês, né? Mas Michelle, eu queria saber especificamente do que essa mesa tá falando, que energias são essas? Aí você tem que fazer uma leitura particular, né? A gente pode fazer a sua leitura anual. Caso você nunca tenha feito leitura comigo, uma primeira leitura eu gosto de fazer a leitura anual. Não é que você só pode fazer a leitura uma vez por ano. É que a primeira leitura eu gosto de fazer anual, né? Para você já ver ali os direcionamentos da tua energia do ano inteiro, né? Você pode marcar caso você queira aprofundar, saber algo específico, falar sobre maiores específicas da sua vida, tá bom? 6 de paus vem na casa relacionado aos seus pensamentos. Então você tá com foco, isso aqui é a energia do guerreiro voltando ao vitorioso de uma guerra. Você sabe onde você quer chegar. Tem muito canceriano aqui que tá focado, tá empenhado. Esse diabo aqui, ele fala de ambição, né? E uma ambição bem direcionada vai te levar onde você quer chegar. Mas essa energia fala aqui para você: cuidado com esse emocional, câncer. Vamos amadurecer, vamos deixar de ser ingênuo. Não deixa, porque tá na base da tua mesa. No futuro vem a rainha de ouros para vocês aqui, tá? Então, essa rainha de ouros, ela fala muito de você cultivar tudo aquilo que fala sobre você criar raízes, né? Naquilo que é importante para você, naquilo que você quer se aprofundar, naquilo que você acha que você tem que trabalhar na sua vida. Criar, construir raízes é bem importante nesse momento, tá? Às vezes esse criar raízes, deixa eu clarificar esses 5 de copas, que eu tô intrigada com ele. Ai, que bonito, veio o As de Copas. Olha só. Quando você consegue trabalhar, seja esse apego, seja esse vazio emocional, seja esse apego ao passado, apego ao que não foi como você gostaria que tivesse sido, né? Aquelas relações que a gente tinha certeza que ia dar casamento e não deu, aquela, sabe? Aquela situação que aconteceu, que transformou toda a tua vida e que algo te faz falta daquilo, né? Eu me relacionei uma vez com uma pessoa que ele falava assim, que cada pessoa com quem a gente se relaciona, seja um amigo, seja um namorado, seja um familiar, ela vai te proporcionar um mundo que só ela te proporciona, né? O mundo, assim, aquele universo daquela pessoa, né? O universo particular dela, às vezes só ela vai te proporcionar aquilo especificamente daquele jeito. E quando a gente rompe com alguém, a gente rompe com todo esse universo. Seja um trabalho, né? Quando a gente sai de um trabalho, a gente rompe com um monte de colega de trabalho, às vezes legal pra caramba, né? Que às vezes talvez a gente nunca mais chegue a ver. Então, a cada ruptura, a gente rompe não com aquele trabalho, com aquela pessoa, mas com todo o universo. E ter essa inteligência, ter essa percepção, te ajuda a lidar com essas rupturas. E viver esse luto. Viva os lutos que você pode viver, né? A cada vez que eu vivia saí de um trabalho, mudei de casa, eu lembro que eu chorava muito. A cada final de ciclo, eu chorava muito. Eu vivia aquela ruptura. E depois eu seguia, mas eu seguia de um jeito que tinha gente que falava, nossa, é fria, hein, menina? E não é frieza. Eu vivia o luto daquilo de fato. Às vezes eu chorava profundamente e depois eu seguia adiante. E isso acaba sendo bom, né? Às vezes em que eu consegui de fato fazer isso e seguir em frente, faz muito bom. Por quê? Porque a gente segue com essa leveza do As, né? Do As de Copas. Que é essa energia de novo, essa energia de uma nova esperança, de uma nova possibilidade, deu para entender? A gente não fica pesadão, preso ao passado. Deixa eu clarificar essa rainha de ouros. Vem com 2 de ouros, criando raízes, se aprofundando, saindo do raso naquilo que você quer que se desenvolva. Quando eu falo naquilo que você quer, eu tô falando assim, qual área da vida que isso aqui se encaixa? Qual área da tua vida que isso se encaixa? Você se aprofundando, criando raízes nesse algo, para você que está querendo se aprofundar, buscando oportunidades, vai ser o melhor caminho, né? E aí depois o trabalho vai ser equilibrar tudo isso. Mas se a gente pediu, a gente tem que dar um jeito de se equilibrar, né? Pediu para Deus. Deus manda possibilidade, manda oportunidade, manda relacionamento.
Aí às vezes a gente pede quando chega, a gente fala, meu Deus, quanta coisa para administrar, tô ficando maluco. Mas não pediu? Pediu a agenda cheia? Vai lá e administra a agenda cheia. Cavaleiro de Copas, bem relacionado à Casa dos Medos. Para muita gente, o que acontece, né? Quando eu falo, tá apegado, às vezes você fala, Michelle, eu não tô apegada a ninguém, não. Mas às vezes você tá apegado. Sabe quando algo machuca muito a gente? Seja porque acabou, seja porque não foi legal, seja porque terminou de uma forma que não foi legal. Às vezes a gente fica apegado à dor que aquilo nos causou. Isso também é um grande problema, porque aí dá medo de viver o novo, de se envolver novamente, de viver uma nova possibilidade. Ai, Michelle, naquele trabalho eu fui tão humilhada, aí fica traumatizado, com medo de viver, né, uma nova oportunidade. Ai, vou sair dessa profissão horrorosa porque eu sofri não sei o quê, mas não significa que isso é uma regra, né? Não é porque a gente viveu uma situação desafiadora num relacionamento, num trabalho, naquela profissão, né? Sei lá, no hospital foi X, foi de um jeito. Não significa que em todos vão ser assim também. Se você muda, os padrões que se repetem na sua vida vão mudando também, né? Porque a gente... Isso é um assunto para quem já está num processo de autoconhecimento avançado, mas eu vou trazer para vocês. Muitas das situações que acontecem na vida da gente, a gente atrai por aquilo que a gente é. Aquela história, dedo podre, eu só arrumo trabalho ruim, eu só arrumo homem que não presta. O que em você está buscando isso? Né? O que em você, que parte sua? Vou ensinar uma coisa, tá? Que eu já tô caridosa. Esse apaixonamento, o que é o apaixonamento? Né? É uma projeção que a gente faz no outro de partes nossa. Que parte tua você está projetando no outro? O que tem no outro que te atrai, tem dentro de você. Ou é algo que você gostaria de desenvolver e não desenvolveu? Nossa, como aquele cara é incrível, ele é maravilhoso. Nossa, como aquela mulher fala bem, é inteligente, não sei o quê. Às vezes a cura dessa dor, de muitas dessas dores, está justamente naquilo que você não desenvolveu em você, que você fica buscando no outro. E aí quando você desenvolve, você fala, nossa, essa pessoa nem é tão interessante assim. Porque aí você desenvolveu em você aquilo. Deu pra entender? Gostou? Comenta aqui nos comentários. Uau, Michelle, eu não sabia dessa. Você sabia disso ou não sabia disso? Me conta. Se você está vivendo um processo de autoconhecimento, você provavelmente sabia. A carta da estrela que caiu no chão aqui relacionada aos seus desejos. Uma coisa que é bem importante para a gente começar a atrair situações que tenham mais a ver com a vida que a gente quer construir e não com as dores do passado, que às vezes a gente vive algo e fica remoendo aquilo, recriando aquela realidade, recontando e revivendo e atraindo através dos mesmos padrões, a mesma situação. Para curar isso, é preciso que você seja verdadeiro e honesto com você. E é isso que a gente faz num processo de autoconhecimento. É nisso que eu posso te ajudar, como sua psicoterapeuta, num processo de autoconhecimento. Né? A entender que excesso é esse de máscaras que não estão deixando você olhar para si com profundidade, com verdade. Né? Por trás de todas essas máscaras que você coloca, a gente tem inúmeras máscaras e nunca vai cessar, tá? Pra gente se relacionar com o mundo. Ok, isso é um ponto. Mas às vezes essas máscaras escondem partes, né, muito valiosas que você poderia integrar na tua personalidade para que você sinta-se bem com a pessoa que você é. Nossa, agora eu tô me sentindo eu. Não tô me sentindo o tempo todo numa peça de teatro. Tem lugar em que tem momentos na vida em que a gente fica o tempo todo tentando agradar, tentando se encaixar, tentando e escondendo muitas partes importantes nossas. E a cura vem justamente para você chegar onde você deseja, ela vem justamente muitas vezes de integrar essas partes todas. Aquilo que você aquilo que você gosta sobre você, aquilo que você não aceita sobre você.
entender e reconhecer todas essas máscaras que a gente usa muitas vezes para lidar com o mundo e que muitas vezes a gente não vai tirar. Eu não vou ser no trabalho exatamente igual eu sou com a minha família. Não, não é sobre isso. Mas é sobre não usar essa máscara o tempo todo. No trabalho, com a família, né? Aí não fica sozinho, nunca tá sempre fingindo. Tá sempre naquela postura de como se eu tivesse, né? Vocês acham que eu fico o tempo todo assim bonitinha aqui, ó. Quando eu não tô gravando, não fico nada, gente. Né? É cansativo, né? E integrar essas partes, entender com profundidade quem você é, pode te ajudar a viver de forma mais leve, viver de forma mais alegre, né? A gente se aceitar é uma coisa que já tira um peso por si só. Vou encerrar a sua leitura com um oráculo e aí vocês deixam um comentário aí para mim. Ai, que lindo! Me dizendo se ressoou com você, o que ressoou com você, qual parte dessa leitura ressoou com você, tá certo? Conhecimento interior. Olha que lindo para fechar a sua leitura. O Ganesha traz a energia. Vamos colocar nos comentários, ó. Frase para vocês colocarem nos comentários. Eu me comprometo em 2026 a desenvolver conhecimento interior. Eu me comprometo em 2026 a desenvolver conhecimento interior. Ele está falando de autoconhecimento. Ele está falando de tudo isso que a gente falou aqui. Para que você viva com essa leveza do Ganeshinha, tá certo? É isso que eu tenho para vocês. Beijo no coração.